A história de vida de hoje. Você ouve uma história muito interessante e dramática chamada A Mulher de Ouro. Clara tem 36 anos. A idade de uma jovem. Mas tem experiências suficientes, sonhos suficientes, algo que não pode ser nomeado. Especialmente depois de um incidente que aconteceu com o marido. Seu marido, Danilo, 6 anos mais velho que ela. É mineiro de carvão desde jovem. A profissão dura e empoeirada, trocando a juventude por comida e fôlego. 1 ano atrás, a mina desabou. Danilo foi puxado para fora da pilha de brasas negras. Seu corpo ainda estava quente. Seu coração ainda estava batendo. Mas suas pernas estavam completamente paralisadas. Sua coluna estava danificada e ele estava deitado em um lugar de lá. Ele é chamado de homem-planta falante, porque sua mente é clara, mas seu corpo é como uma raiz amassada. Durante todo o dia, ele ficou deitado na cama no meio da casa, onde a corrente de ar era boa e a luz era apenas o suficiente para suspirar. Clara mora ao lado desde então. E as mulheres têm maridos e não. Mas mulheres como você são o tipo de mulher que não pode viver seca por muito tempo. A casa de Clara fica no final da aldeia, perto da encosta de barro que leva ao milharal. A casa do quarto andar é espaçosa, com telhas vermelhas, e o pátio de tijolos está cheio de sol. Ela é uma mulher bonita, não em um estilo moderno, mas em um estilo completo, barulhento e afiado. Sua pele era branca, mas não pálida, mas naturalmente rosada, e suas maçãs do rosto subiam como se estivessem prontas para jogar fora qualquer olhar que ela quisesse examinar. Ela é grande, molhada, com cílios longos e naturalmente curvos, uma boca ligeiramente tímida e lábios vermelhos como uma barba madura. Sem batom, seus lábios também brilhavam com algo que fazia os homens não se atreverem a olhar para ele por muito tempo. Sua figura. Oh meu Deus! Disse que uma menina com um filho desgasta os olhos. Mas Clara é uma menina sem filhos que ainda usa uma centena de outros olhos. Ela parece uma fruta madura. Sua cintura não é pequena, mas suas costas são curvas e macias. Toda vez que eles se curvavam, toda a aldeia tinha que manter a boca fechada e engolir a saliva. Irmã Clara era o tipo de mulher que, quando ficava parada, era sensual e, quando ria, era uma premonição de desastre para aqueles que ousavam pensar à toa. Ela sabia disso e não se esquivou disso, desde o dia em que Danilo ficou deitado em um só lugar. Clara foi quem cuidou de tudo, desde arroz e água, limpeza do marido, ida ao campo, cultivo de hortaliças, venda de feijão e depois o mercado de martelos. Ela está ocupada, mas nunca desgasta sua beleza. Pelo contrário, as fantasias dos homens a fazem curar com um estranho plástico vivo. Como uma árvore selvagem no campo. Quanto mais água falta, mais indescritível é emitido o cheiro do trono. Mulheres que não dormem por causa da solidão ou do devaneio. Sua pele ficará mais firme e seus olhos sonharão mais. As pessoas brincavam, mas para a irmã Clara era verdade. E nesta aldeia, nenhum menino da aldeia sabe que o senhor Danilo está paralisado. Quanto a Clara, ela ia ao mercado ou aos campos. Sua saia ainda estava amarrada e sua camisa ainda estava desabotoada. Ela olhou para todos como se algo estivesse errado. Os homens são tímidos, as mulheres são ciumentas, mas não conseguem tirar os olhos dela. A pessoa que mais a segue não é um estranho. É Diogo, seu cunhado. Diogo é marido de Esther, sua irmã Danilo. Ele tinha 24 anos. Era alto, musculoso, ombros largos, pernas longas, barriga lisa, barba desleixada e um garoto enérgico da nova aldeia. Ele estava casado com Esther há menos de 2 anos quando foi para Taiwan exportar mão de obra para cuidar do futuro. O futuro não está à vista. Apenas que Diogo vive sozinho agora. Há 2 lotes de terra de Clara. No início, ele costumava visitar Danilo, o tipo de homem de família. Mas desde Tete, toda vez que ele vem, ele olha mais para Clara. O primeiro olhar está se escondendo de sua esposa e olhando para sua cunhada. A segunda visão é o cara sonhando com uma mulher de verdade.
Então, à noite, ele começou a enviar mensagens de texto. Irmã Clara, você está dormindo? Você está cansado de ir ao mercado hoje? Eu anseio pelo arroz que você cozinha. No início, Clara ficou indiferente, mas então, a cada noite que passava, a sensação de um homem mandando uma mensagem para ela ouvir a deixava quente até os ossos. Clara começou a acariciar o cabelo em frente ao espelho todas as noites, vestindo roupas melhores quando saía para secar, fingindo não saber que Diogo estava assistindo à distância. Então ela mandou uma mensagem de volta: o que você vê que eu tenho que desejar? Eu também estou cansado. Há muitos cansaços que ninguém esfrega. Minha esposa está tão longe. Devo estar com muito frio. Cada mensagem é um pequeno fogo que queima o coração de uma mulher que está molhada em seu coração. Diogo não conseguia esconder. Toda vez que ele vinha à casa da irmã Clara, ele ficava sentado por mais tempo. Tanto tempo que ela tinha que afugentá-la. Vá para casa. Sempre tome cuidado com os vizinhos aqui. Diogo riu, lambendo os lábios com a língua. Se você puder olhar para mim para sempre, vou perder minha voz. Ela olhou fixamente. Suas bochechas estavam coradas, mas ela não disse a ele para calar a boca. À noite, ela tomou um banho mais longo. Ele mandou uma mensagem: eu gostaria que você fosse a toalha. Gostaria que você estivesse embaixo da torneira e eu estivesse atrás. Clara não respondeu, mas ao sair do banheiro, com o cabelo ainda molhado, ela se viu corando como se tivesse acabado de passar por um forno instintivo. Uma tarde, estava chuviscando. Danilo adormeceu e sua dor nas costas durou tanto que ele tomou remédio e desmaiou. Clara estava limpando a casa. E Diogo parou, com a camisa molhada e os ombros empoeirados. Entre e beba uma xícara de chá. Onde você vai quando chove assim? Ela disse. Ele se sentou em sua cadeira e toda a casa parecia estar em silêncio. Diogo olhou para Clara por trás. Ela se abaixou, as costas macias escondidas sob a camiseta. Ele engoliu em seco. Irmã Clara, bem, penso em você mais do que deveria. Ela se virou, olho no olho. Então você acha que pensa em mim menos do que deveria? Essa frase foi como apertar um botão. Diogo levantou-se e aproximou-se. Ela não recuou. A distância era de apenas uma respiração. Mas um pulso está cruzando fronteiras. Mas naquele momento, a voz de Danilo tossindo e engasgando na sala soou. Ambos ficaram surpresos. Ela correu para limpar a boca. Deu um tapinha nas costas do marido e suas mãos tremiam como se ela tivesse apertado o coração. Diogo abaixou a cabeça e saiu. Lá fora, a chuva não parou, mas em seu coração, outra tempestade estava subindo. Naquela noite, Clara mandou uma mensagem: estou tremendo muito hoje. Sinto muito. Não se desculpe. A culpa é que meus olhos não olham para mim o suficiente. Então eu irei amanhã. Eu não proíbo isso. A última mensagem fez Diogo rir a noite toda. E Clara estava deitada ao lado do marido paralisado, com os olhos abertos, o coração batendo forte como se tivesse se apaixonado pela primeira vez. A 17ª lua se curvou como um crescente, pendurada no meio do caminho no topo da árvore da aldeia. Na pequena casa à beira do lago, Clara estava imóvel ao lado do marido. Danilo dormia vacilante atrás dos analgésicos. A luz noturna amarela, o cheiro de óleo fazendo cócegas misturado com o cheiro de suor doentio flutuando no espaço, evocando uma tristeza latente que era difícil de nomear. Ela não dormiu, desde a conversa trêmula com Diogo naquela tarde. Seu coração se encheu de centenas de peixinhos nadando para trás. Toda vez que ela pensava em seu olhar, o olhar que não estava escondido, ela se encontrava corando, mas não recuando. Ela estava querendo algo, mesmo sabendo que era errado. Naquela noite, Diogo não mandou mensagem, mas ficou no final do beco sob um velho longan, olhando para a casa com a luz noturna mal iluminada pela janela. Ele segurava um cigarro queimado, as mãos tremendo levemente. Na mente de Diogo estava a imagem dos pés de Clara se molhando. E quando ela saiu do banheiro, o corpete de sua camisa estava pegajoso e sua voz era tão suave quanto água fervente derramando em seu coração.
Ele sabia que estava deslizando, mas não queria parar. Na manhã seguinte, Clara estava a cortar legumes na horta quando o Diogo apareceu atrás das bananeiras. Eu fui lá, vi que seus vegetais eram tão bons que ia pedir que você os trouxesse de volta. Corte o quanto quiser, disse ela, sem olhar para ele, mas sua voz estava baixa. Muito bom, não tão bom quanto você, respondeu Diogo baixinho. Ele se abaixou, cortando legumes com as mãos. Mas seus olhos estavam olhando para cima. O vestido de Clara hoje é um vestido de linho bege. Eu sabia que era uma luz verde e não consertei. Eles estavam tão próximos que a mão dela acidentalmente tocou seu ombro. Disse ela com indiferença. Eu senti muito frio esta manhã também, respondeu Diogo, olho no olho. Naquele momento, se alguém passasse, definitivamente veria algo muito errado entre os dois. Mas no meio daquela jovem horta, nem ela nem Diogo largaram o aviso. Naquela noite, Clara teve um sonho. Ela se viu saindo do banheiro, com o cabelo ainda molhado, e houve uma batida suave na porta. Ela não respondeu. A porta se abriu e Diogo ficou ali, com os olhos vermelhos. Ele não disse nada, apenas se aproximou. Ela não se esquivou, não se escondeu. Sua mão trêmula tocou seu peito. Eles são como duas árvores secas que queimam na estação seca. Apenas encontraram a chuva com um beijo apaixonado. Ela se assustou e acordou. O luar ainda estava intacto do lado de fora da janela. Seu marido estava deitado ao lado dela, os olhos fechados, as mãos se contorcendo e o chiado parecia puxá-la de volta à realidade. Ela não conseguia mais dormir. Sentou-se em silêncio no alpendre, no final do beco, onde estavam as luzes fracas da casa de Diogo. No dia seguinte, o Diogo chegou e trouxe consigo um monte de poleiros que acabara de apanhar na vala. Irmã, o peixe é muito fresco. É tão fresco quanto você? Ela perguntou, sua voz suave. Você é bom em pescar. Riu Diogo. Ele olhou para ela e viu que aqueles olhos pareciam brilhar no meio do dia. Ela arregaçou as mangas e foi para a cozinha. Diogo estava nos degraus, mas seus olhos seguiam cada passo dela. Suas nádegas macias eram como nuvens escondidas atrás da saia de seda, tremendo suavemente como se provocassem. Mais tarde, ela trouxe uma tigela de peixe assado com açafrão. Coma, sozinho. Não, nós dois, disse ela e sentou-se em frente a ela. Diogo fica envergonhado. Ele nunca tinha visto uma mulher bonita no estoque de peixes. E ainda assim Clara podia pegar o peixe e olhar para ele como convidativo. Quando chegou a última peça, ela a pegou para ele. Sua mão a tocou deliberadamente. Diogo não recuou. Suas mãos estão tão quentes, disse Clara baixinho. E você é tão quente quanto fogo. Os dois ficaram em silêncio. Depois de comer, meu coração ainda batia como um tambor de aldeia todos os dias. À tarde, o céu voltou a ventar e nuvens cinzentas cobriram o céu. Clara estava secando suas roupas quando ouviu um som crepitante. Quando a chuva veio de repente, ela correu apressadamente para pegar suas coisas. Ela escorregou e quase caiu. Diogo pulou da cerca. Tenha cuidado, está tudo molhado. Irmã, ele a ajudou a se levantar. Tocou sua cintura e a segurou por um longo tempo. Ela estava com frio da chuva, mas seu coração estava quente. A camisa estava pegajosa por causa da água da chuva. Ele olhou para ele e engoliu em seco. Ela sabia que ele estava assistindo e não se esquivando. O que você está aí fazendo? Ajude-me a dobrar minhas coisas. Suas roupas cheiram tão bem, disse Diogo, segurando sua camisa de bebê como se estivesse segurando algo tabu. Irmã Clara olhou para ele, sorrindo. Não inale muito. É viciante. Estou viciado. Não preciso mais inalar. Ela não respondeu. O vento soprou as roupas. Diogo virou-se, mas depois olhou para trás. A chuva parecia parar. Apenas o som de seus corações batendo em uma pequena tempestade. Naquela noite, Diogo mandou uma mensagem. Você é tão linda. É uma garota que parece desgastada com os olhos. Você pode imaginar? Não posso fazer nada o dia todo. Apenas pense em você.
Ela também não conseguia dormir. Ou você vai passar amanhã mais cedo? Sim, mais cedo ou mais tarde. Ninguém vai ver. A mensagem parou por aí. Mas ambos entenderam. A linha foi borrando pouco a pouco. No dia seguinte, quando Diogo entrou, Clara estava sentada perto do poço lavando o cabelo. O blazer encharcado, o cabelo solto e gotas de água escorrendo pelos ombros. Ele ficou lá como se estivesse pasmo. Ela não se virou, mas disse: Você está aqui? Carregue-o para me ajudar a colocar a água do outro lado. Ele obedeceu. Quando ele colocou o balde no chão, ele acidentalmente tocou nas costas dela. Frio, úmido, macio e algo sem nome. Ela inclinou a cabeça ligeiramente. Suas mãos são tão grandes que você não sabe como coçar as costas das pessoas? Diogo ficou parado. Ele engoliu em seco. Estou coçando, mas tenho medo de perder minha mão. Experimente. Se não pedir ajuda, pode fazê-lo novamente. Nessa noite, Diogo sonhou. Ele se viu sentado perto do poço. A irmã Clara de pé na frente dele. Os olhos sonhadores. Ela se abaixou e sussurrou: Estou com tanto frio. Me abrace. Não pergunte nada. Ele acordou, seu coração batendo forte. Lá fora, no draft, o sonho agora ainda parece não ter terminado. Clara, que estava deitada em uma estrada de terra longe dele, não estava dormindo. Ela estava escrevendo uma mensagem. Depois excluiu, reescreveu, excluiu. Finalmente, ela clicou em enviar. Se você vier amanhã, não serei convidada. A mensagem tinha apenas uma palavra: visto. Sem resposta. Mas ela sabia que ele estava vindo. E as coisas estavam ficando mais próximas do que ela pensava. O vento de junho cortou o espinafre fora do rebanho. Hoje em dia, está sufocante. É como se fosse chover. Mas não chove, o que só deixa o coração das pessoas triste e de ressaca. De manhã cedo, Clara cobriu o pote de papas. Virou-se e viu Diogo parado no meio do quintal, segurando um ramo de ervas na mão, o rosto coberto de suor e o coração a bater. O cheiro de jovens acordando, misturado com o cheiro de cebola frita na pequena cozinha, dificultando a distância das pessoas. Você está aqui? Entre e coma uma tigela de mingau e depois vá para o campo. Sim, eu ouvi o cheiro de seu estômago fervendo do final do beco. A irmã Clara riu, a boca sorrindo e os olhos brilhando. Ele entendeu, mas fingiu não entender. Ele se sentou, com as mãos nos pauzinhos. Seu coração estava de ressaca como se estivesse levando uma garota para comer fó pela primeira vez. Ela se sentou em frente a ela, sua camisa e coração batendo forte enquanto se abaixava para derramar água. Sua mão estendeu a mão sobre a mesa, acidentalmente tocando a mão dele. Um toque frio, tão leve quanto a brisa, que enrijeceu todo o seu corpo. Mingau quente, coma para que não esfrie, disse ela, seus olhos não olhando para ele. Sim, mas está quente. Você está dizendo que também é gostoso? Ela olhou para cima, seus olhos negros como a água da enchente, refletindo a luz da mulher que estava sendo despertada dia após dia. Estava chovendo ao meio-dia. E Clara não foi trabalhar. E Diogo veio ajudar a limpar o toldo furado. Os dois estavam sob o teto da cozinha. A chuva caía. Seu cabelo estava molhado, alguns fios grudados no pescoço, deslizando pelos ombros. Ele ficou mais perto, olhando para ele sem ousar respirar com dificuldade. Está molhado. Estou sentado aqui por um tempo. Vou pegar uma toalha. Clara entrou na sala, virou-se um momento depois, segurando uma toalha de algodão e uma camiseta velha. A camisa do Danilo era. Agora eu não uso mais. Estou vestindo roupas improvisadas, molhadas e frias. Eu conheço essa camisa. Quando eu estava na 12ª série. Danilo uma vez me emprestou quando cheguei em casa do futebol. Estava molhada como um rato. Lembra-se, não é? Vamos. Mude. Não estou olhando aqui. Ela se virou, mas sua sombra estava refletida no vidro da porta. Cada movimento dele, ombros largos, músculos isquiotibiais. Seu coração estava batendo forte. Sua respiração estava acelerada. Ela não se atreveu a voltar.
mas o cheiro de homens atrás dela, aquele calor, a fez sentir como se estivesse sendo sugada de volta aos 20 anos. Quando ele terminou de colocá-lo, ela se virou, fingindo ser casual, mas sua mão tremeu um pouco quando ela lhe entregou um copo d'água. Essa camisa é simplesmente terrível. Como se a de Danilo ainda tivesse um pouco de ar. A irmã Clara fez uma pausa. Com os olhos baixos, um momento de arrependimento passou, mas depois foi embora muito rapidamente, como chuva borbulhando do lado de fora dos beirais. Naquela noite, Diogo não mandou mensagem, mas nenhum deles dormiu. Clara estava deitada ao lado do marido, ouvindo o som do ventilador com firmeza, a mão no coração, o coração inquieto. Diogo estava deitado olhando para o teto com os olhos abertos, seus ouvidos ecoando o som da irmã Clara rindo baixinho, chamando seu nome com uma voz severa. Às 2 da manhã, ele abriu o telefone e a mensagem foi digitada por um longo tempo: "Você está livre amanhã?" Mas ele não o enviou. Ele esperou, como se precisasse apenas de um sinal vago do universo para ousar seguir em frente. Na manhã seguinte, Clara acordou mais cedo do que o habitual. Diogo estava esperando no beco. Ele carregava uma escada com ele, dizendo que iria consertar a calha quebrada. Ela acenou com a cabeça. Não disse nada, apenas sorriu e voltou para a cozinha. Quando ele subiu no telhado, ela trouxe água. Ele se abaixou para aceitá-lo, e sua mão tocou a mão dela. Ninguém disse nada, mas os dois corações pareciam querer sair do peito. Ela se virou. Ele assistiu. Seu coração estava confuso. Então, de repente, ventou. Um vento forte varreu, fazendo com que o vestido que ela estava usando fosse levado pelo vento. Ele se afastou apressadamente, mas a imagem assombrou seus olhos como manchas de tinta. Naquela noite, ela preparou uma refeição especial, incluindo bagre refogado com banana, que seu marido e Diogo adoram. "Você come. O peixe é delicioso. Também estou muito estranha hoje. Corada como o sol antes da chuva. Sonhadora, quente e não sei o que fazer." Irmã Clara parou os pauzinhos e olhou para ele. Um olhar profundo, muito profundo. "De quem você está falando?" "Eu disse peixe, mas se você puder ouvir, provavelmente vai corar como eu." Ela riu baixinho e serviu-lhe uma taça de vinho. O vapor de fermento fez com que ambos parecessem derreter no ar bruxuleante no meio da noite. Quando ele se despediu do portão, ele perguntou baixinho: "Amanhã, quando você voltar, você cozinha alguma coisa?" Ela respondeu: "Eu não vou voltar. Leva muito tempo até que eu saiba o que comer no dia seguinte. Mas se você gosta de comer, eu." Ela ficou atordoada, não disse nada e depois acenou com a cabeça levemente. "Tenha cuidado, é viciante." A irmã Clara é incomparavelmente criativa. "Você tem comida suficiente para ousar ser inteligente?" No meio da noite, Diogo sonhou que estava entrando na cozinha de Clara. Ela usava uma camisola de seda, de costas para ela. Ele deu um passo à frente, sua mão tocando sua cintura. Ela não se esquivou, mas também inclinou a cabeça e abriu os lábios. O sonho termina quando o som do trovão ruge. Ele abriu os olhos, suando como um chuveiro, e a irmã Clara abriu os olhos. Naquele momento, ela se sentou, tirou uma toalha para enxugar a testa do marido, mas seu coração estava inquieto. Na manhã seguinte, quando ela terminou de dar as coisas para Diogo, ela se levantou e acidentalmente escorregou o pé. Ele correu para ajudar, e toda a sua irmã caiu em seu colo. Sua respiração atingiu seu pescoço. Sua mão agarrou sua cintura e sua outra mão acidentalmente tocou sua bochecha. Ninguém falou, ninguém se desculpou, ninguém soltou. Não foi até alguns segundos depois que ela sussurrou: "Da próxima vez, lembre-se de estar no lugar certo." "Eu sinto muito. Está tudo bem. Tenho sorte de não ter quebrado." Irmã Clara sorriu, um sorriso que não era nem feliz nem triste. Um sorriso que parecia sinalizar o que estava por vir. Em uma tarde sufocante, o vento soprava no campo, mas ainda não conseguia empurrar o calor na pequena casa com ladrilhos yin e yang. Diogo sentou-se nos degraus, com os olhos no quintal.
onde os pintinhos corriam atrás da mãe. Suas costas estavam ensolaradas e seus olhos caíam como se ele tivesse uma sensação de dificuldade para nomear. Clara saiu da cozinha, segurando uma xícara de suco de crocodilo. Vapor frio pingando na lateral da xícara. Seu olhar pousou na nuca dele. Depois parou na pequena cicatriz sob as omoplatas. Vestígios da época em que Danilo o carregou pelo campo de batalha enquanto estava de serviço. Eu posso sentar lá para sempre. O que você acha? Diogo se assustou, virou-se e sorriu um pouco ironicamente. Sinto falta de Esther, minha esposa. Ultimamente, ela não tem mandado mensagens, ligado ou atendido o telefone. Ele trabalha em uma fábrica, às vezes trabalhando no turno da noite. Além disso, esse tempo é diferente de mim. Eu também sei, ela falou, sua voz calma, mas seu olhar rapidamente varreu o rosto suado de Diogo. E então parou onde suas calças estavam amassadas. Ela se virou rapidamente, escondendo um sorriso que não deveria. A irmã Clara trouxe o copo d'água para o quarto. E Danilo ficou deitado, as mãos se contorcendo levemente como se fosse um reflexo inconsciente. Os olhos ainda abertos, mas ele não sabia mais qual era o dia ou a noite. Ela enxugou o rosto do marido com uma toalha molhada e pingou água salgada em seus olhos. Sua respiração ainda estava uniforme, mas cada respiração parecia ecoar uma batida em seu coração. A batida da memória, da dívida do significado. Danilo costumava ser o homem mais forte da aldeia. Bom em seu trabalho, amava seu irmão, mimava sua esposa, mas agora só há um cadáver que pode respirar. Ela olhou para o marido por um tempo. Depois suspirou e disse baixinho: sinto muito. Mas também sou uma pessoa. Também sou uma mulher. Não vou poder esperar mais. Então ela se virou, fechou a porta, muito silenciosamente. Naquela tarde, Diogo foi ao mercado com Clara. O mercado da aldeia ainda está lotado de pessoas. O cheiro de vegetais, molho de sal e o som de tábuas de corte se misturam como uma canção folclórica. Diogo estava aninhado na barraca de peixes, segurando a pista na mão. Clara ficou pegando um monte de espinafre d'água. A parte de trás do vestido voou levemente e sua cintura estava macia. Ele ficou atrás, como se sugado pelo ritmo oscilante. Compre mais alguns ovos de galinha. Irmã, sim, mas lembre-se de escolher o bebê. É o meu frango. Eu também sou uma criança. Ela olhou para trás, apertando os olhos. O quê? Ah, não, quero dizer ovos de bebê. Eu escolho com muito cuidado. Clara riu, deu um longo olhar e depois disse a ele para carregar a pista primeiro. E ela parou para comprar algumas coisas secas. No regresso, o Diogo passou pela casa dos pais da mulher. A casa estava em silêncio. A porta estava trancada. Ele olhou para o segundo andar, onde a foto do casamento de Esther estava pendurada. E seu coração afundou. Naquela noite, ele enviou uma mensagem: como você está? Como estão seus pais? Há mais alguma coisa para esperar? Irmã, mas não houve resposta. Uma noite depois, choveu desde a tarde. A casa perdeu energia. Diogo veio dar-lhe uma lâmpada de carregamento e um pouco de macarrão de camarão. Clara sentou-se na cozinha, folheando calendários antigos, o cabelo ligeiramente solto, a camisola cor de chumbo na altura do joelho. A lanterna brilhando do lado de fora faz tudo parecer escuro. Coloquei o macarrão na mesa. Se você está com fome, coma. Sim, obrigada, disse ela, mas seus olhos não estavam olhando para ele. Ele ficou em silêncio por um tempo. A chuva lá fora caindo como um soluço. O vento soprou pela abertura da porta, fazendo com que a cortina tremesse levemente. A irmã Clara ergueu os olhos e perguntou sem fôlego: você já pensou que, se Danilo não estivesse em apuros, como seria agora? Eu pensei muito sobre isso, mas não me atrevo a dizer isso. Quanto a Esther, eu não sei, mas acho que ela parece ter se esquecido de mim. Ela tocou o copo d'água e o frio encharcou sua pele. Eu também pensei que era muito forte, mas não parecia ser o suficiente. Você não precisa ser forte. Você só precisa ser como uma mulher. Silêncio.
Apenas o som da chuva permaneceu. Então ela se levantou e entrou na sala. A porta não estava completamente fechada. Uma pequena abertura era suficiente para a luz passar e o suficiente para um homem ver a silhueta das costas da mulher em pé na frente do espelho, acariciando seus cabelos. O olhar no espelho parecia chamá-lo. Mas Diogo não interveio. Ele apenas se sentou em sua cadeira, as mãos na cabeça, o suor escorrendo. Embora estivesse frio, na manhã seguinte, quando estava ensolarado, ela foi ao quintal lavar o bule. Diogo ficou do lado de fora do portão, observando em silêncio por um longo tempo. A irmã Clara sabia, mas fingiu que não. Você quer entrar para tomar uma bebida? Sim, sim. Você não tem falado muito ultimamente, não é? Tenho medo de perder uma palavra. Ela pegou água e entregou a ele. Quando a mão dele o pegou, ela soltou um pouco devagar. Suas mãos se tocaram como de costume, mas desta vez mais. Ela se encolheu e disse suavemente: Não me assuste. Estou muito fraca. Eu também sou fraco, mas não posso mais me esconder. Há coisas que devem ser guardadas em seu coração. Irmã, mas irmã, meu coração está muito cheio. Houve silêncio por um momento. Ela olhou para o telhado, onde o ninho profundo do pássaro acabara de ser feito, e um par de pássaros jovens saiu e tiriou. Tenho medo de que, se Danilo ainda puder respirar, ele ouça. Diogo engasgou com as palavras. Naquela noite, alguém ligou de Taiwan. Era Esther. A irmã Clara atendeu o telefone. Irmã, deixe-me perguntar. Como está o Diogo hoje em dia? Estou ocupado o tempo todo. Então não posso ligar. Sim, ele ainda está saudável. Apenas trabalhe ao redor da aldeia. Como vai o Danilo? Irmã, ainda assim, não está melhorando. Não está piorando. Eu te amo muito. Eu também te amo. Deste lado, muitas vezes comecei a chorar. A voz de Esther estava embargada. Clara agarrou o telefone com força. Os olhos molhados. Estou tentando manter minhas forças. Todos em casa ainda estão esperando que eu volte. Naquela noite, pela primeira vez, Clara tomou a iniciativa de trancar a porta do quarto por dentro. Diogo não vinha, mas no coração de todos parecia haver uma guerra silenciosa mas feroz. Uma batalha entre a razão em ruínas e o instinto ascendente. Entre a silhueta da esposa que jurara ao marido e o sopro de uma mulher sonhando com um abraço sem nome. E então, uma noite, foi extraordinariamente confuso. Clara deitou-se de costas, virando-se e virando-se, mas ainda incapaz de tirar uma soneca. Lá fora, o vento começou a assobiar por cada porta, e o som de galhos batendo no telhado de ferro corrugado rangeu, como o suspiro de alguém ecoando de memórias distantes. Danilo ainda estava deitado ali, calmo, respirando com firmeza, como se nada no mundo o fizesse ondular. Seus olhos olhavam para ele no escuro. Um homem que uma vez a sacudiu com paz, agora a sufocou com um silêncio sem emoção. O amor às vezes precisa de uma colisão, uma tempestade para ver que você está vivo. O telefone ao lado da cama vibrou levemente e uma mensagem apareceu. Você está dormindo? Não consigo dormir. Está a chover assim. Tenho muita saudade. A mensagem é o Diogo. O coração de Clara de repente apertou levemente. A sensação indescritível surgiu de algum lugar e depois rolou para os membros. Ela olhou para o marido novamente. Ainda a luz fria de um casamento sem fogo. Danilo ainda é difícil de reverter agora. Muito menos esse assunto secreto. Clara silenciosamente puxou o cobertor sobre Danilo. Depois desceu suavemente da cama. Calçou suas velhas sandálias de favo de mel. Abriu a porta e saiu. O vento jogou meu cabelo. A chuva tremeu e caiu. Não alto, mas frio. A casa de Diogo ficava a apenas 2 quarteirões de distância. E a luz fraca de seu quarto brilhava, como um sinal de convite. Seus passos se perderam no meio de uma noite chuvosa. Como um criminoso, sabendo bem que ela estava errada, mas ainda comprometida. A porta se abriu e Diogo estava parado ali de calça de moletom. Café quente na mão, o cabelo molhado pegajoso, parecendo nu e rebelde. Eu pensei que você não estava vindo. Se você não vier,
Para que está enviando mensagens de texto? Ela falou baixinho, sua voz rouca ao vento. Diogo deu um passo à frente, puxando suavemente o braço para dentro. A porta se fechou e a chuva atingiu o telhado de ferro corrugado. Lá dentro havia outro mundo, quente e trêmulo. Eles não precisam de mais palavras. A chuva lá fora era como o som de tambores. A mão de Diogo tocou-lhe as costas. Lentamente, timidamente, e de repente violentamente. Ela tremia, não por causa do frio, mas por causa de tudo o que ela vinha tentando suprimir por tanto tempo estava se precipitando. Você sabe que está errado? Sim, eu sei, mas quando as pessoas estão com fome, é difícil distinguir o certo do errado. Diogo sorriu suavemente, depois se inclinou para beijar sua orelha. Uma corrente elétrica percorreu a espinha de Clara. Sua mão tremia, mas ela não a afastou. Pelo contrário, a outra mão apertou as costas dele, puxando-o para mais perto. O cheiro de perfume, suor e café quente permanecia em sua camisa. Tudo isso a fez se sentir como uma pessoa desorientada, deixando seus instintos arrastá-la na noite escura. A camisola escorregou de seus ombros, caindo no chão de tijolos, encharcada de gotas de chuva caindo da abertura da porta. As marcas de beijo são indescritivelmente longas, como uma música sem palavras. Diogo ajoelhou-se, olhando-a como se pela primeira vez estivesse perto de uma deusa que estivera escondida durante tanto tempo na concha da moralidade. Eu penso em você todos os dias. Todas as noites. Sabe? Cale a boca. Não diga mais nada. Coma-me. E então, suas ações tomaram conta de seu corpo. E Diogo se abaixou e chupou seus seios com ternura. Suas mãos apertaram suas costas nuas com seus quadris arredondados. Na pequena sala, sob o teto do telhado de ferro ondulado perseguindo a chuva. No velho balcão de madeira frágil. Duas pessoas que não estavam mais acordadas estavam envolvidas uma na outra, imersas em instinto e desejo. É tudo como uma inundação. Nada pode pará-la. Irmã Clara é como um gatinho que foi abandonado por muito tempo. Agora encontra calor. E Diogo rugiu na garganta, como um tigre que estava preso há muito tempo, agora em uma gaiola. A chuva caiu cada vez mais pesada. Fora do quintal, a água começou a inundar a parte de trás dos tijolos. Mas naquela casa, as pessoas não se importam mais. Ninguém pensa nas consequências. Ninguém pensa no certo e no errado. Lá fora, chovia muito. Tempestades rolavam e era impossível parar. Perto da manhã, Clara estava deitada de lado, de frente para a parede, segurando a velha colcha de Diogo na mão. A chuva havia parado. Apenas o som da água pingando do telhado de ferro corrugado permaneceu, soando como as lágrimas de alguém chorando em silêncio. Diogo estava sentado a fumar o último dos seus cigarros, as chamas vermelhas a brilhar-lhe no rosto. Jovem, selvagem, triunfante, mas também um pouco vazio. Eu não fiz você ficar. Mas se você não voltar a tempo pela manhã, toda a vizinhança saberá. Ela se virou, com os olhos vermelhos. Você acha que tem medo disso? Se você não tem medo, fique aí, não volte. Você está quente? Durante toda a sua vida, ela tentou viver uma vida decente. Esta noite está errada, mas não me arrependo desse erro. Clara se levantou, vestiu a camisa de volta, as mãos tremendo a cada botão, como se tivesse acabado de fechar outra vida. Diogo se aproximou, abraçou-a por trás, beijou-a na nuca e sussurrou: então deixe-me ser o único a carregar o fardo por você. Ela se virou para olhar para ele, seus olhos lacrimejando. Você pode parar? Não, eu perdi o compromisso. Então, você vai. Seus passos cruzaram o pátio encharcado de chuva e o céu começou a clarear. Cuja casa tem a reputação de abrir a porta para preparar o mercado com antecedência. A irmã Clara caminhou como uma corrida, seu coração batendo forte, como na primeira noite em que se escondeu. Mas desta vez, não havia ninguém para pegar sua mão, ninguém para prometer um final feliz. Apenas o vento frio da manhã e o cheiro do perfume de Diogo persistente no colarinho. Caminhando de volta para sua casa quando ainda estava nebuloso,
Seus passos rastejavam como os de um ladrão. Suas roupas estavam manchadas de água da chuva. Seu cabelo estava bagunçado e seus lábios ainda estavam um pouco inchados e vermelhos. A porta da casa rangeu suavemente, fazendo seu coração bater mais forte. Mas seu marido, Danilo, ainda estava dormindo. Sua respiração estava estável, como se nada tivesse acontecido na noite passada. Como se o mundo estivesse apenas bagunçando com ela. Ela foi ao banheiro. A água estava fluindo profusamente. Mas ela não conseguia lavar a sensação de sujeira que cobria seu corpo. Não era o cheiro de Diogo. Era o sentimento de culpa por si mesmo. Ela esfregou com tanta força que sangrou por todas as omoplatas. Mas a água ainda não estava fria o suficiente para reprimir o último ataque selvagem. Tudo é como um sonho. Ou um transe difícil de acordar. Naquele dia, ela estava mais quieta do que o normal. O café da manhã ainda estava bem arrumado como sempre. Mas seus olhos não se atreviam a olhar para ninguém. Sua filha, Rosa, ligou algumas vezes que a assustaram como alguém que havia sido pego. Mãe, o que há de errado com você? Você não vai ao spa hoje? Ela balançou a cabeça, tentando sorrir. Estou um pouco cansada. Provavelmente por causa do tempo. Mas estava ensolarado naquele dia. Não havia nenhuma ondulação de uma nuvem. Apenas seu coração estava tão escuro quanto depois de uma tempestade. Nessa tarde, Diogo mandou uma mensagem, ainda sem reservas. Querida, já dormiste? Sinto falta de você morrendo. Só quero ser como ontem à noite para sempre. Ela terminou de ler. Suas mãos tremiam e ela imediatamente apagou a mensagem. Mas apenas alguns minutos depois, ele ligou novamente. Alô, por que você não respondeu? Diogo, eu imploro, não me dificulte mais. Sua voz tremia, mas ela não conseguia esconder a suavidade em cada palavra. Não estou dificultando as coisas para você. Só quero ouvir sua voz. Todos esses dias, minha mente não consegue pensar em nada além do momento em que derreteu ontem à noite. Ela suspirou, seu coração batendo rápido novamente. Você tem que esquecer o ontem. Isso está errado. Está seriamente errado. Naturalmente, senti tremores, medo de mim mesmo. Mas eu acho que está certo. Está certo no meu coração. Eu nunca amei ninguém assim. A irmã Clara ficou em silêncio. Essa frase parecia simples, mas a fez sentir como se alguém tivesse acabado de coçar seu coração. Sou jovem, ainda tenho uma esposa. Ela também tem que cuidar do marido. Danilo, ela sentiu pena do marido. Não, não me atrapalhe mais. Eu não preciso de mais ninguém. Você é meu. Ontem à noite, você era realmente meu. Posso negar meu coração, mas meu instinto é não mentir. Cale a boca, Diogo. Eu imploro. Não há problema em mentir. Mas meus olhos não sabem mentir. Clara desligou o telefone, sentou-se no chão da cozinha e caiu de joelhos. Está tudo desmoronando. No domingo de manhã, estava lindo, e a irmã Clara abriu a porta gentilmente. Danilo ainda estava deitado ali, imóvel, respirando uniforme e levemente. Seu rosto estava pálido, emaciado e inexpressivo, como um véu coberto de poeira. Já se passaram muitos anos. Desde que o acidente na mina de carvão o deixou parcialmente paralisado. Sua vida só gira em torno de uma pequena cama. Todas as atividades dependem dela. Todos os dias, ela o limpa, alimenta e vira seu corpo algumas vezes para evitar úlceras. Mas já faz muito tempo desde que eles se tocaram como marido e mulher. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. O cheiro de remédio de massagem, o cheiro forte e o cheiro de mofo da sala a deixaram enjoada. Mas na noite chuvosa anterior, ela estava tremendo por causa de outro homem, que era Diogo. Esse conflito a rasgou até o fim. Ela entrou no banheiro e deu descarga na água bem alto. Um por um, a água fria escorria por seus ombros e costas. Ela se abaixou o rosto para deixar a água lavar tudo. Mas não conseguiu lavar o sentimento de confusão e culpa que continuava grudado em seu coração. Como manchas de óleo. Naquele dia, ela cozinhou mingau para o marido. Como de costume,
colocando cada colherinha, limpando as bordas, massageando os membros. Danilo não conseguia falar muito. Ele só conseguia respirar e piscar para ele. Ela se sentou ao lado dela, com a voz abafada. Está chovendo muito hoje. Pensei, achei que o beiral estava caindo. Ia me levantar para enxugá-lo. Mas depois a chuva parou rapidamente. Vou fazer um pouco de leite para você. Deixe esfriar. Danilo piscou, balançando a cabeça fracamente. Ela sorriu, mas seus lábios tremiam, porque ontem à noite, enquanto seu marido estava deitado imóvel como uma folha seca, ela estava tremendo nos braços de outro jovem. Naquela tarde, Diogo mandou uma mensagem: querida, saudades de mim? Eu me deito e sinto tanto a sua falta que todo o meu corpo está quente. Ela olhou para as palavras e depois as apagou. Mas não muito tempo depois, o telefone vibrou novamente. Ele chamou: sinto sua falta sinceramente. Todos esses dias. Minha mente é como um cara mau. Diogo, aquela noite não deve ser mencionada. Você estava errado. Ela sufocou a voz. Mas acho que é a melhor coisa de todas. Eu nunca vi ninguém que precise de mim como eu precisei de você ontem à noite. Você precisa disso? Ela riu, com dor. É apenas instinto. É meu coração fraco. É apenas um erro. Mas eu quero perder toda a minha vida assim. Não estou brincando. Você não ama mais seu marido. Não é? Clara ficou em silêncio por um longo tempo. E então disse baixinho: Danilo não é mais um homem de verdade. Mas você é sua esposa. Me entende? Ele precisa de você nos últimos dias de sua vida. Eu entendo. Mas eu não aceito ver você viver por causa de uma sombra. Eu quero ter você completamente. Você pode enganar seu marido e o mundo. Mas não se engane. Essa frase fez Clara cair no chão da cozinha, com lágrimas escorrendo de seus olhos. Toda a sua razão estava enfraquecendo peça por peça. Naquela noite, enquanto ela limpava o corpo do marido, Danilo de repente soltou um som estridente. Seus olhos estavam lacrimejantes. Ela ficou atordoada e se abaixou. O que há de errado? Você está irritado? Ele esticou o pescoço, piscou repetidamente e depois repetiu, como se quisesse dizer alguma coisa. Ela colocou a mão na testa dele. Seus olhos não estavam febris, mas ele parecia comovido. Ela desmoronou. Você não sabe? Será que naquela noite chuvosa e ventosa, você a viu sair? Ela olhou para ele. Suas mãos tremiam e ela enterrou a cabeça em seu estômago. Sinto muito. Estou errado. Não olhe para mim assim. Eu também sou uma mulher. É difícil para mim escapar dos meus instintos mundanos. Danilo ainda piscava. Seu olhar perdoava. Reprovador. Vazio. Desconhecido. Talvez ela mesma não se reconheça mais. À noite, Clara estava deitada de frente para a parede. Ao lado dele, Danilo ainda respirava uniformemente, mas esta noite, seus olhos estavam nas costas dela para sempre. Por volta das 2 da manhã, seu telefone vibrou e mandou uma mensagem: Irmã, estou do lado de fora do portão. Não aguento mais. Ela se sentou assustada, olhou em volta, ouviu a respiração de Danilo. E a respiração de Danilo ainda estava estável. Ela vestiu a jaqueta e saiu. Assim como a mensagem sugeria. Diogo estava parado ali. Seus olhos estavam vermelhos. Seu corpo estava encharcado de suor e ele segurava uma garrafa de vinho barato. Você está quente? Volte. Eu não posso. Eu lembro que você quer morrer. E se eles descobrirem? Independentemente disso, não tenho mais medo de nada na minha vida. Só tenho medo de perder você. A irmã Clara exalou, como se estivesse se livrando de uma parte de sua moralidade que estava desmoronando. O portão se abriu e eles se abraçaram novamente. Apressadamente, queimando, como se amanhã fosse o fim do mundo. Vou voltar para minha cidade natal por alguns dias. Mas voltarei, não posso ir a lugar nenhum longe de você. Ela assentiu levemente, não disse nada, apenas o apertou. O calor de seu corpo era como o último fogo que ela conseguia agarrar no meio do inverno que se aproximava. Diogo estava fora há 3 dias quando Clara começou a perder o sono. Todas as noites,
Ela ficava deitada de frente para a parede, ouvindo o barulho do leque e o suspiro de Danilo. Como se alguém tivesse derrubado uma bacia de água fria. Diogo saiu. Apenas disse brevemente, voltando para minha cidade natal para comemorar a morte da velhinha. Provavelmente cerca de uma semana. Não se preocupe, sinto muito a sua falta. Ela acenou com a cabeça, dizendo-lhe para cuidar de sua saúde. Mas então ela se perguntou: o que sou eu que me atrevo a me preocupar? Essa pergunta a atormentava todos os dias. Ele disse que iria embora por uma semana, mas não havia garantia de que ele não usaria a desculpa para se esconder dele. Ou mesmo encontrar diversão em outro lugar. Diogo é jovem, bonito, que a masculinidade selvagem pode enfraquecer muitas mulheres. Clara sabia que não era mais jovem. Na casa dos 40 anos. Embora sua pele castanha ainda fosse branca e lisa, sua figura ainda era elegante. Mas ela não podia se comparar a uma garota na casa dos 20 anos. Quanto a ele, o olhar, o toque, a respiração toda vez que ele estava perto dela parecia queimar. Mas é sincero? Ela estava confusa. Uma semana sem Diogo é como tirar o ritmo de sua vida. Enquanto fazia leite para o marido, lembrou-se da mão de Diogo a apoiar-lhe o pescoço durante a noite. Quando trocou as toalhas de corpo de Danilo, os olhos de Diogo pareceram aparecer, observando cada movimento dela. Às vezes ela tinha que virar o rosto, mordendo o lábio para não soltar um sussurro que mordesse sua culpa. Mas o instinto nela, ele se recusa a ficar em silêncio. Ele a instigava a esperar pela mensagem de Diogo todas as noites. Mesmo que não existisse, fez sua mão deslizar inconscientemente para o quadro de bate-papo, olhando para o círculo online fraco e depois suspirando e desmaiando. No quarto dia, seu telefone tocou e alguns de seus conhecidos eram Caio, o chefe da cidade. É a irmã Clara? Como você está ultimamente? Ouvi dizer que Danilo tem estado mais fraco ultimamente? Sua voz ainda era meio sazonal, meio amorosa, meio acariciante, mas um pouco diferente. O vapor de álcool no telefone fez sua espinha. Sim, como todos os dias. Senhor Caio, obrigado por perguntar. Ouvi dizer que ela é boa e habilidosa, cuidando do marido e cuidando dos negócios. Mulheres como você são raras. Se ao menos, e se apenas, irmão, se eu tivesse te conhecido antes. Clara ficou em silêncio, sabendo que ele estava flertando. Mas, estranhamente, seu coração estava batendo rápido. Talvez porque fazia muito tempo que ninguém mencionava o chamado, se ao menos. Alguns dias depois, Caio ligou novamente. Depois mandou uma mensagem. Perguntou, como um velho amigo. E então ficou doce. Eu sei que você está triste. Você está sobrecarregado para sempre. Quem te ama? Ela ainda é muito bonita. Ainda faz as pessoas notarem. Não negue. Ela não respondeu, mas também não o impediu. Toda vez que recebia a notícia, ela ficava sentada por um longo tempo, lendo-a várias vezes. Às vezes ele ria, às vezes soltava o telefone no colo e suspirava. Então ele a convidou para comer. No início, ela recusou, mas finalmente amoleceu seu coração. Não porque ela acreditou em suas palavras, mas porque ela estava perdida. Diogo havia perdido o palito de dente. E o marido ainda estava deitado ali, sem palavras, sem olhares, apenas um lugar para respirar. Só um pouco. O restaurante está localizado no beco. Um restaurante pequeno, mas aconchegante. Caio escolheu a última mesa escondida. Pediu vinho, comida cara e puxou uma cadeira para ela como um cavalheiro. Seus olhos continuavam olhando para ela com indulgência, deixando-a envergonhada e envergonhada. Não seja tímido. Estou muito feliz em vê-lo assim. Eu não quero dizer nada de ruim. Minha esposa acabou de morrer. Estou sozinho, entendeu? Irmã Clara abaixou a cabeça. Caio costumava ser uma pessoa fria e poderosa. Mas agora, na lanchonete vazia, ele estava fraco. Um marido perde sua esposa. E irmã, uma esposa perde seu marido de outra maneira. Naquela noite, Clara voltou para casa com uma caixinha.
Um frasco de perfume de alta qualidade e um fino colar de ouro branco. Pequeno presente. Não recuse. Acho que combina muito bem com você. Na primeira vez, ela recusou, mas na segunda vez, ela aceitou. Algo nela deu um passo para longe. O limite que ela ainda tentava manter estava rachando. No sexto dia, Caio ligou novamente. Fiz uma reserva. Quarto 207. Hall em hotel, em um beco perto da ponte Aldai. Estou aqui. Eu realmente quero estar com ela uma vez. Não force. Contanto que você venha, eu ficarei feliz. Ela pegou o telefone, ficou em silêncio por um longo tempo e depois digitou a mensagem novamente. Eu vou. Se você prometer não trazer isso à tona. Caio imediatamente mandou uma mensagem. O céu e a terra testemunham. Eu não sou desse tipo. O quarto 207 tem um cheiro suave de óleos essenciais. Luzes amarelas fracas. Caio estava vestindo uma camisa branca. E o cheiro de perfume masculino era forte. A irmã Clara entrou, fechou a porta e a abraçou gentilmente por trás. Obrigado. Obrigado por ter vindo. Ela não falou, apenas ficou parada, seu coração batendo como um tambor de festival. Ele a beijou. Ela a usou suavemente, a cabeça ligeiramente inclinada, os lábios franzidos com força. Foi o momento em que o instinto engoliu a razão. Ela não a empurrou para fora. Ele entendeu, então invadiu ainda mais. Naquela noite, na cama do hotel, ela mais uma vez deslizou profundamente para o chamado viver para si mesma. Não há mais lágrimas, não há mais pecados, apenas o cheiro de álcool, o cheiro de homens. Cheiros estranhos, mas isso a faz se sentir viva e necessária. Caio acariciou seus cabelos e sussurrou: Você merece ser amada, ser mimada, ficando comigo. Eu te dou o que você precisa: dinheiro, uma casa, um carro. Eu tenho todos eles. Irmã Clara se afastou. Sobre a mesa, o telefone acendeu-se, e uma mensagem do Diogo: Irmã, volto amanhã. A irmã Clara ficou atordoada. Seu coração parecia ter sido espremido por alguém. Caio ainda não sabia e continuou a se contorcer como um gato que acabara de ser atacado. Ela estava deitada imóvel, mas em seu coração ela estava fazendo ondas. A chuva naquela noite foi persistente, como se os deuses também quisessem lavar os pecados de alguém na pequena aldeia. Diogo voltou no momento em que chovia muito, e cada gota de chuva batia em seu rosto, fazendo-o acordar. Mesmo no trem noturno, ele não dormiu por um minuto. Esta aldeia ainda é a mesma. Apenas o vento e o cheiro de lama são mais espessos. Depois de alguns dias de chuva forte, os sapatos de pano de Diogo estavam presos ao chão. Apertando cada passo, ele puxou sua mochila desbotada e caminhou em direção à casa de Clara. Mas, surpreendentemente, a pequena estrada que leva à sua casa hoje estava excepcionalmente lotada. Algumas lonas verdes foram erguidas temporariamente em frente ao pátio. Algumas bandejas de arroz frio estavam silenciosamente sobre a mesa e a fumaça do incenso flutuava no tabuleiro. Diogo ficou atordoado, seu coração frio como um poço raso. Você é o Diogo? Um vizinho percebeu e correu para buscá-lo. Voltei bem a tempo para os rapazes do Danilo. Sofrendo. Caminhe na noite chuvosa. Diogo não podia acreditar no que ouvia e correu para dentro de casa. A sala de estar estava arrasada. Algumas pessoas estavam sentadas em silêncio na sala do meio. Um caixão de madeira acabara de ser colocado e alguns parentes queimavam incenso. Enxugando as lágrimas, irmã Clara estava sentada ali, vestida com uma roupa de luto. O rosto pálido, mas os olhos estranhamente vermelhos. Ele a viu e seu coração estava cheio de reprovação. Sem uma palavra de saudação, Diogo apenas ficou parado na porta, silencioso como uma pedra. Quanto à irmã Clara, ela não se atreveu a levantar a cabeça para olhar para ele. Eu sabia que o Diogo iria perguntar. Mas como é que você respondeu? Ontem à noite, ela deixou esta casa ao anoitecer. Meu marido ainda estava deitado em um lugar fraco, não tendo mais fôlego suficiente para chamar. Ela havia marcado um encontro com Caio no hotel.
Quarto 207 com uma cama branca e um perfume barato que as mulheres que não se interessavam há muito tempo achariam mel. No minuto em que Caio, o chefe da cidade, sussurrou palavras em seu ouvido que eram doces e doces. Foi o momento em que Danilo, seu marido, se levantou. Suas mãos se contraíram, sua respiração foi rápida e ele parou. Ninguém estava presente, ninguém sabia. Danilo saiu como uma sombra, tão leve que a casa inteira não acordou de um som. No início da manhã, Rosa, cuja filha está na universidade em Doha, pegou um carro para casa por causa de uma premonição confusa. Ainda não era de manhã. Ela silenciosamente abriu a porta e entrou na casa. O som de chinelos apertando soou suavemente. Ela foi para o quarto dos pais. Pai, não houve resposta. Ela acendeu a luz e ficou chocada ao descobrir que o corpo de seu pai havia enrijecido. Suas mãos finas estavam agarrando a borda do cobertor. Seus lábios estavam roxos. Seus olhos estavam bem abertos e seus pés apontavam para a porta. Como se ele estivesse esperando por alguém. Rosa gritou em pânico. Os vizinhos pararam. Chamaram apressadamente um carro. Chamaram um médico. Mas era tarde demais. E Danilo se foi. Quieto, solitário e frustrado. Clara voltou para casa naquela manhã. Sem batom no rosto. O cabelo ainda cheirando a perfume misturado com o cheiro de homens. Ela imediatamente encontrou os olhos de sua filha. Rosa não falou. Apenas olhou para a mãe com um olhar que a fez sufocar. Pela primeira vez em sua vida, ela não se atreveu a tocar nos olhos da filha. O funeral aconteceu sob a chuva torrencial. O vento soprava de vez em quando. Os aldeões enfrentaram a chuva para se despedir de Danilo. Algumas pessoas soluçaram, outras engasgaram por causa de Danilo. Um homem que viveu uma vida gentil e dura, que nunca fez mal a ninguém. Um marido dedicado, um pai dedicado. No entanto, em meio aos gritos silenciosos e aos cânticos uniformes, havia apenas uma pessoa que mantinha silêncio absoluto, que era Caio, um chefe da cidade que virou sua esposa. Ele ficou em silêncio sob o carvalho, com os olhos fixos na casa funerária. O vento soprava em seu rosto, levando consigo o incenso e o cheiro do cadáver do falecido. Caio sorriu levemente, meio sorridente, o tipo de sorriso cheio de zombaria. Ele sabia melhor do que ninguém que na noite em que Danilo deu seu último suspiro, sua esposa deitada em seus braços. Ele se lembrava distintamente dos sussurros suaves e dos braços apertados de Clara. Quando ele a beijou, lembrou-se de seus sussurros instintivos na noite chuvosa. Havia algo triunfante em seu coração, como se ele tivesse capturado a mulher e a alma da família. Mas no fundo dos olhos de Caio havia também um vago medo. Pois ele era idealista, pensando que às vezes o céu não deixa ninguém sozinho. Diogo ficou parado durante todo o funeral, sem chorar, sem lamentar, mas quando viu as mãos rastejantes de Danilo no caixão, ele se virou, correu para o canto do jardim, enterrou o rosto contra a parede e silenciosamente derramou lágrimas. Esta morte é o primeiro toque de sino que sinaliza um colapso real. Aquela casa, que parecia sólida por muitos anos, apodreceu desde a raiz. Na noite seguinte, Rosa embarcou no carro de volta para Doha. Antes de sair, ela disse apenas uma frase para a mãe: "Eu não te culpo. Mas tenho medo de você." Clara ficou em silêncio, a sombra de sua filha desaparecendo na garoa. Quanto a Clara, ela voltou para casa e acendeu incenso apenas para o marido. A fumaça do incenso se contorceu na penumbra e uma gota d'água caiu em sua mão. Não estava claro se era chuva ou lágrimas. Uma tarde, caiu com uma chuva leve. No altar, a foto de Danilo ainda está lá. Seu sorriso gentil e olhos resignados. Como se ainda estivessem observando esta casa, que outrora fora um lar. Havia se transformado em uma masmorra silenciosa desde o dia em que ele ficou paralisado. Após o funeral do marido, Clara era como uma pessoa que perdeu a alma. Quando havia muitas pessoas, ela forçava a derramar lágrimas. Quando ela estava sozinha, ela ficava em silêncio como um tronco. Diogo notou seu olhar mais distraído, sua boca franzida de vez em quando.
tentando suprimir algo profundo. O lenço de luto que ela não havia tirado era completamente branco, apertando seu cabelo emaranhado, tornando seu rosto ainda mais complicado. Diogo estava do lado de fora do portão, segurando um saco de bolos de cânhamo da casa da tia Young, olhando para a varanda de Clara. O velho pátio de azulejos de cimento ainda cheirava ao incenso da cerimônia de dedicação. Diogo tossiu baixinho e entrou. Olá, irmã Clara. Tia Young me enviou alguns bolos feitos na hora, que ainda estão quentes. A irmã Clara não virou a cabeça. Apenas sussurrou baixinho. Diogo colocou a sacola sobre a mesa, revirando os olhos e olhando em volta. A fotografia do casamento de Clara e Danilo ainda está pendurada, mas a moldura está empoeirada, e o véu branco na frente da foto parece estar entre os dois reinos, cortando a vida da mulher sentada imóvel. Você comeu ou bebeu esses dias? Coma pouco. Não sinta fome. Sua voz parecia cair no vazio. Diogo sentou-se na cadeira, passando a mão pelos cabelos, tentando encontrar algo para dizer. Mas, por alguma razão, toda vez que ele se sentava ao lado dela, ele sentia seu coração bater devagar, e seus olhos se recusavam a ouvir, grudando em seu pulso fino, onde ainda havia vestígios da alça do lenço branco de luto, tremendo de frio ou de algo que ainda não havia sido chamado. Sinto muito, disse Diogo. Ela se virou, com os olhos atordoados. Eu não sabia onde você estava naquele dia. Irmã Clara fez uma pausa. E então, como se ela se lembrasse, ela olhou nos olhos de Diogo, uma mistura de raiva e constrangimento brilhando no fundo de seus olhos. Não mencione mais isso. Acabou. Diogo assentiu, mas estava inquieto em seu coração. Portanto, nossa história está toda aqui. Junte-se à conversa nesta seção de comentários em vídeo e torne-se parte de nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho lhe dão a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções fortes e fazem você questionar suas palavras e coração, não se esqueça de se registrar e ligar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto do amor não correspondido. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós em nosso canal de casos apaixonados e dramáticos. Cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo em novas histórias que estão por vir.